Pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. Hoje, com muito prazer, venho trazer um bate-papo bacana aqui com o Paulo Sérgio Correia, da Personal Video Service, é isso? Isso. E, gente, a gente tem muito assunto para tratar. Esse cara aqui tem muito conhecimento, já está há quase 50 anos ou mais? Praticamente 50 anos no mercado. 50 anos na área e tem bastante assunto aí, então a gente vai trazer, além desse aqui, outros vídeos futuros aí com o Paulo, tá? Mas por hoje venho apresentar o Paulo para vocês e a gente vai falar um pouquinho com vocês aí sobre regulagem de projetores, a resolução, vamos dar uma palhinha para a galera aí, é isso, Paulo? Vamos tentar aí, ajudar com alguma informação útil, né? Tá, então Paulo, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Tá, eu sou o Paulo Sérgio Correia, envolvido nessa área já desde os anos 70, e eu me considero um privilegiado porque eu peguei toda a transição da tecnologia, desde válvulas, transistores, circuitos integrados, e até chegar nos dias de hoje, todas as modernidades que facilitam o nosso dia a dia. Bacana. O Paulo, pessoal, ele é super envergonhado, tá? Ele tá morrendo de vergonha de estar aqui, mas é um cara, assim, muito respeitado nesse meio. O Paulo foi colunista da revista Home Theater, é isso? Durante quanto tempo? Acho que quase 6 anos. Pelo que eu andei sabendo aí, né, de algumas vozes me falando aí, você é um cara realmente muito respeitado na área, é conhecedor, né, do assunto como ninguém. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, né, de como você iniciou nessa área, desde lá atrás, né, que desde pequeno praticamente você já está nesse segmento. Então, conta um pouquinho, resumidamente, como você começou nessa área, por quais empresas você passou e como você chegou aí no resultado que você tem hoje, né, de conhecimento. Ok, vamos lá. Meu pai era robista de eletrônica. Ele tinha outra profissão, mas era robista, então na época começou meu interesse por isso, né? Tá. Aí um dos meus irmãos, que nós somos em 8, né? Um dos meus irmãos se interessou por eletrônica e começou a fazer o curso na extinta Instituto, por correspondência, Instituto Universal Brasileiro. Quem não conhece o Instituto Universal, né? É bem antigo. E como na época eu tinha aqui de 10 para 11 anos, eu comecei a auxiliá-lo, né, nas montagens, ajudando a segurar a ferramenta, enfim, mais de bisbilhoteiro ali, né? Tá. No fim, ele se enveredou para a contabilidade e ele viu que eu tinha interesse, me matriculou na escola também, creio que extinta, a 20ª escola americana, ficava no 20º andar do edifício Martinelli, Tá. lá no centro da No cidade. centro da cidade, conhecidíssimo. Então, naquela época era assim, os cursos básicos eram o quê? Rádio, TV, transistor e TV colorida, né? E TV colorida, na verdade, começou nos anos 70 para 71. Tá. Então, desde aquela época, desde praticamente final de 71, que eu já tinha formação técnica, mais especificamente profissionalizante, né? Tá. Na minha carreira, eu acho que o impulso muito grande foi dado quando eu entrei na Sony, que eu trabalhei na Sony na área de broadcast durante 14 anos, onde eu tive acesso à literatura importada. Então, aquele quebra-cabeça que eu tinha noção mais ou menos do que era, começou a se encaixar perfeitamente as peças, e onde me deu uma base técnica muito sólida, né? Que bacana. Eu costumo dizer o seguinte: se você faz um curso de decoração, você pode decorar os 1000 tipos de coisas. Quando surgir 1001, você vai ter problema. Agora, quando você aprende o conceito das coisas, você aprende de 1 a 9, depois é só agregando os números que você chega ao infinito. Sim, né? Você vai ter a base para tudo. E esse conhecimento que você adquiriu na Sony, né? Te levou por quais caminhos, né? Porque desde quando você não está mais na Sony? A Sony saiu do Brasil, se não me engano, ano passado, é isso? Ela saiu estrategicamente do mercado, ela não abandonou o público, ela mantém algumas áreas de assistência técnica, né? Sim. E praticamente resolveu focar em outros segmentos, né? Sim. Antes da Sony, eu havia trabalhado em firmas de assistência técnica. Meu primeiro emprego foi em 73, uma eletrônica que fazia basicamente a manutenção de televisores, né? Os televisores eram aqueles enormes, né? Que a tecnologia era bem atrasada, os que a gente chamava esse televisor com um caixão de abelha, né? Que a profundidade era muito grande, que o tubo era 114 graus, né? Desculpa, era 90 graus, né? Enorme e pesado. Depois, né? com o tempo, começou a 114 graus, começou a ficar mais curto e mais, né? Tá.
Depois disso, em 79, eu entrei na Sony. Ingressei na Sony em 79. Eu ingressei na área de consumo, né? A gente fazia manutenção dos aparelhos de consumo, mas logo eu fui transferido para a parte de setor de broadcast, né? Então nós lidávamos com emissoras, produtoras. Foi aonde praticamente foi aprendido os conceitos fundamentais de profissionalismo na área, respeito ao cliente, fazer o serviço o melhor possível, as coisas básicas, né? Pelo menos básicas, eram básicas antigamente, né? E aí a Sony não dá ponto sem nó, né? Então, Com assim, só certeza. tinha fera ali, né? Quando começou a aparecer os primeiros projetores, né, que eram grandes, pesavam em torno aí de 90, 100 quilos, os outros técnicos se desinteressaram um pouco, porque era, vamos dizer assim, um trambolhão. E eu, como já havia trabalhado muito em manutenção de TV, eu me interessei. Então, vou dizer, caiu no meu colo aquilo quase que por um default. Ninguém queria. Mas você, deixa eu te perguntar, você acha que os técnicos se desinteressaram apenas porque eram os trambolhões ou também porque, além de serem os trambolhões, era um negócio extremamente, absurdamente caro, né? Então, de repente, na cabeça deles passava aquela coisa assim: ah, eu não vou querer aprender a mexer com isso aí, senão eu vou ficar pobre. Vai ter 1 ou 2 ou 3 aí louco que vai comprar esse tipo de coisa aqui para pôr em casa, gastar milhões para ter, e eu não vou ter trabalho, então eu vou para uma coisa mais simples. Será que não rolava isso? Eu diria que de tudo um pouco, mas como a Sony tinha um vasto line-up de equipamentos, então vamos dizer que tinha na época câmeras, switchers, Ah, sim. algumas coisas em microfone, em áudio, então vamos dizer, a linha é muito vasta. Tá. Então isso, vamos dizer assim, o pessoal se desinteressou, eu estava mais próximo da área de display isso, então comecei e, vamos dizer assim, o japonês sempre diz o seguinte: se você faz muito tempo uma coisa, raramente você não vai ficar bom nisso, porque é tentativa e erro, vamos dizer assim, né? Exato, exato. É igual escutar música. Se você pegar uma música que você não gosta de cara, não gostei dessa música, se você escutar 10 vezes, você vai ficar 3 dias sem ouvir essa música. No quarto dia, se você ouvir, você vai falar assim: não é tão ruim, né? E vai passar a gostar. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa também, de tanto a gente insistir ali, né, a gente acaba gostando e acaba aprendendo, não tem o que falar. Depois da Sony, né? Passou a Sony. Por quais caminhos você trilhou? Porque eu sei que você é muito respeitado na área e eu sei que você já fez manutenções, inclusive em praticamente a maioria das salas de cinema no Brasil, né? Quando eu saí da Sony, eu fiquei 14 anos na Sony, né? Tá. Eu trabalhei de 79 a 93. Quando eu saí da Sony, a minha intenção era abrir uma oficina própria, né? E eu tive uma grata surpresa, que eu tinha uma estrutura bem pequena e quando eu fui procurado pela Sony quase em seguida, eles quiseram terceirizar várias manutenções, né? E na Sony eu cheguei a chefe de laboratório, então de broadcast, então vamos dizer, eu era o que coordenava a parte de distribuição de serviço, o contato técnico com os clientes em si, né? E tinha vários segmentos, tinha até inclusive as videoprinters, né? Que na época era um segmento muito rentável, né? O que é uma videoprinter? Videoprinter. Hoje em dia você tem a facilidade de imprimir até via Wi-Fi do celular direto na impressora. Mas antigamente o videoprinter era muito usado por médicos, por clínicas dentárias, onde você, através de um vídeo, você imprimia uma impressora pequenininha que tinha ali um ribbon, um papel fotográfico, um ribbon que tinha as cores, inclusive não eram nem as cores primárias, eram as cores secundárias, né? Tá. Que imprimia a fotografia ali na hora do que você precisava, vamos dizer, teoricamente analisar, em vez de ficar analisando em vídeo, porque o vídeo da minha qualidade não era muito grande. Então, entendi. era um segmento muito rentável, mas eu, como sempre gostei da área de displays, eu preferi fechar o cerco mais na área de displays. Então, eu fazia, a Sony terceirizou então a parte de projetores e de monitores profissionais. Tá. Então, nós montamos esse departamento mais focado nisso, né? Então, nós começamos a fazer as manutenções dos CRTs, né? Os tubos de cathode ray tubes, né? Os tubos de raios catóde, que eram os monitores da linha profissional. E os projetores, que também eram CRTs, que eram pesados, com baixo brilho, resolução ainda não muito alta, né? Qual que era o máximo de brilho que você tinha nos projetores nessa época? Os primeiros, a primeira projeção que eu tive conhecimento
Era um projetor, você vê que assim, o pessoal não tem conhecimento disso, assim, acha meio absurdo, mas era da época de 76 praticamente. Era um projetor de monotubo, parecia um robozinho, um ETzinho. Ele tinha um tubo de 12 polegadas, uma cabeça com uma lente grande, já tinha uma tela própria dele aluminizada para poder potencializar o brilho, né? Porque A tela era aluminizada. Devido à tecnologia, vamos dizer, a falta de brilho em si, ele compensava. Você tinha uma tela luminizada que ela praticamente era côncava, né? Tá. Para tentar canalizar, potencializar o brilho, que não era muito que saía dos tubos de fósforo, né? Naquela época não se ouvia nem falar em lumens, ou já se falava em lumens, ou era só medir o brilho dos projetores através A história do Lumens é o seguinte, com o tempo, as coisas o mercado foi se expandindo. Eu creio que a partir de 85 começou a expandir realmente o mercado de projetores, né? Sim, que é onde começou a aparecer as primeiras locadoras, né, de projetores, né? Tá. E então eu acho que nessa época começou uma confusão de brilho. O pessoal, poxa, eu peguei um projetor de 400 lumens e coloquei do lado um projetor de 600, de 400, vamos dizer assim, em linguagem popular, deu pau no de 600. Por quê? Lumens é aquela distância, é aquela velha questão, né? Se eu te digo que eu estava a 50 quilômetros, você pode falar, você estava devagar. Não, peraí, eu não parametrizei isso, eu estava a 50 quilômetros por minuto, ou por segundo, então é super rápido. A história do Lumens é como é que era medido isso, né? Não existia toda uma parametrização para medir. Aí que veio a norma ANSI, né, da American National Standard Institute, que veio padronizar essas medidas. O que ainda é uma confusão ainda para muitos de vocês aí que estão assistindo o vídeo, de ANSI para Lumens. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso depois, né? Mas naquela época já se usava ANSI? Ainda não. O ANSI media o brilho candela? Não, na verdade, como a gente tem que fazer uma pequena distinção da coisa. A medida de luz, você tem Candel, que é a medida básica, que é a medida, na teoria, o que uma vela ilumina, tá? Só que, vamos dizer assim, se você não parametrizar, também fica muito vago, tá? A melhor referência que eu tenho de brilho, vamos dizer assim, para você ter uma referência básica de tudo, uma noite de lua cheia é equivalente a meio lux. Meio lux? Basicamente, tá? Então, vamos dizer assim, só um parâmetro, mas vamos dizer que você, mesmo surgiu as medidas foot candle, foot lumbers, são tudo parametrização. A medida básica, candle, que é a mais básica de todas, é a iluminação que uma vela produz numa área de 1 pé quadrado a um pé de distância. Porque a luz, ela vai se difundir, vai se espalhar de acordo com, vamos dizer assim, a distância, a área que você tem. Então, se você não parametrizar isso, então fica uma medida sem sentido, né? Como o quilômetros por hora, por segundo, por minutos, né? Entendi. Então, é aí por isso que você tem. Então, foot lumber, foot candle, você tem a norma ANSI também, medido... Tem vários parâmetros. Mas o ANSI surgiu quando? Em meados de 90, anos 90? Um pouco mais tarde, eu creio. Eu creio que o ANSI veio surgir, se não me falha a velha e cansada memória, em torno de 98 para quase 2000. Quase 2000, Eu não posso estar enganado, mas esse é o problema de você ficar muito antigo, né? Eu sei que existe o padrão ANSI, que é o padrão basicamente hoje utilizado praticamente no mundo todo, e tem um padrão também, que é um padrão chinês, que eu não me recordo o nome agora, que é basicamente a mesma coisa que os parâmetros para medição em ANSI, né? Só uma pincelada na norma ANSI. Então, vamos dizer assim, quando você mede brilho, tem vários parâmetros que influenciam no brilho. Sim. Então, a norma ANSI diz o seguinte: pega-se uma tela de 40 polegadas no tamanho, determina 40 polegadas, divide-se a tela em 9 retângulos iguais. Tira a média ali, né? Mede-se o brilho no centro de cada desses retângulos, tá? Tira a média. Outra coisa, o sinal que é injetado é um sinal de, geralmente, 100 RE ou flat field, o sinal padrão, branco, padrão, não com distorção, não a mais, não a menos, com temperatura de cor próxima ou exata de 6.500 graus. Por que isso? Primeira coisa é o seguinte: se a luz branca,
é formada basicamente, a luz é formada de 30% de luz vermelha, 59% de verde e 11% de azul. Essa é a formação da luz branca em projeção e em displays, vamos dizer assim. Quando você torna a sua luz mais esverdeada, você tem uma leitura maior. Olha só. Só que vamos dizer assim, o que você quer? Você quer uma imagem super brilhante que não tenha fidelidade de cores e uma responsabilidade de uma imagem próxima do real, ou que você quer números? Porque o papel aceita qualquer coisa. Você pode escrever no papel qualquer número e ele vai aceitar, né? Olha só, interessante. Esse assunto de medições é bastante polêmico. É bastante polêmico e complexo, né? Porque... E bastante complexo. Bastante complexo. A gente vê, por exemplo, hoje, né, tem muitas pessoas tentando medir ancilumens em projetor e não é uma coisa tão simples assim. Né? Não basta eu pegar uma tela, dividir em 9, colocar lá um aplicativo no celular, que tem, né, aplicativo luxímetro para celular, tem os luxímetros também profissionais, mas não adianta ter um luxímetro profissional se não tiver no ambiente ideal, né? O detalhe, então, é bem grande, que normalmente o luxímetro, a maior parte deles, salvo a parte mais sofisticada, ele não leva muito em consideração a temperatura de cor. Ah, entendi. Então, na verdade, para medir, existe colorímetros específicos para isso. Tá? Então vai além do luxímetro, vai né? bem além. Mas eu acho, assim, meio, como eu poderia dizer, meio sem sentido você tentar fazer a medição por conta própria. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, como eu disse que o papel aceita qualquer coisa, muitas especificações são enganosas, é uma questão cultural, tá? Uma questão de superlativo, né? O meu é maior, bom, para começar... Mas é isso, né, que acontece. Para começar, é o seguinte, quando você vê lá a medição de brilho, se está ANSI, teoricamente deveria ser respeitado. Tipo, se um projetor é 1000 ANSI, outro é 1001, o 1001 é ligeiramente maior, ok? O brilho, tá? Agora, outra coisa, a forma como foi medida, você tem, boa parte dos fabricantes coloca lá contraste, por exemplo, full on-off. Além do brilho, o contraste é muito importante. Não adianta você ter um baita de um brilho onde você não consegue distinguir os tons de cinza, onde você não consegue distinguir a profundidade da imagem, tá? Então, o contraste full on-off é um ligeiro engodo. Eu vou explicar por quê. Como nós estamos falando aqui mais com ênfase em projeção, até porque, vamos dizer assim, display, você tem ótimos televisores em si. Sim. Mas eu diria que, para você ter a noção... A noção de cinema em si, o tamanho da imagem é mais imersivo. Então, você precisa, com projeção, você tem o mais próximo de cinema, vamos dizer assim. Porque o contraste full-off, como é que é medido? Você coloca uma imagem totalmente branca e mede um máximo de brilho na tela, ok? Então, você tem um número bem alto. Aí, depois, você tira o sinal, ou coloca um sinal zero ali escuro, zero IRE, e mede o mínimo de brilho que tem na tela. Se dividir um pelo outro, vai ter um número muito grande. Só que quando nós estamos falando de projetor, todo projetor tem que ter lente. Sim. Tá? Qual seria uma lente ideal? A lente é composta por vários elementos. Tem lente que tem 5, 6, 7, 8, 9 elementos, depende da qualidade da lente, tem vários elementos internos. A lente ideal é que cada componente da lente, cada lente propriamente dito, acoplasse o sinal de forma que passasse tudo e não voltasse nada. Sem perda. Sem perda, mas isso é quase impossível. Existe um pouquinho de reflexão, tá? Sim. Então, quando a gente pega uma lente fotográfica, uma lente que você olha meio de lado, você vê às vezes um tipo de uma azulação, que é o termo mais popular, que é para o coating antirreflexivo que é colocado. Tá? Então, se eu coloco luz 100% branca, passa lá, se houver reflexão do elemento 2 por 3, 3 por 1 ou ao contrário, não vai fazer diferença, porque a luz é totalmente branca, tá? Quando eu tiro o meu sinal, que eu não tenho sinal, não tem luz passando basicamente, qual a reflexão de um elemento para o outro? Basicamente zero. Agora, qual seria então a forma correta, que é o ANSI contraste? Eu ponho um checkboard, que é um tabuleiro de xadrez, onde eu tenho lá 9 retângulos brancos com 9 retângulos pretos, passando pela mesma lente concomitantemente. Aí, vamos dizer assim, se a minha lente não for de qualidade, parte da luz branca pega no elemento, por exemplo, número 3 e ilumina o 2. Pega no 4 e ilumina o 3. Então, vamos dizer, que eu vou ter? Qual o resultado que eu vou ter isso na tela? Cinza.
os meus quadrados pretos deixam de ser preto, passa a ser iluminado pelo branco pela essa reflexão interna da lente. E aí ele fica acinzentado. Você entendeu? É então se você pegar o contraste, o ANSI contraste, é um número bem mais baixo. Tá. Outra coisa também importante, né? Por que geralmente o pessoal acompanha, o pessoal aconselha a fazer manutenção periódica? Geralmente, quando vai projetor de lâmpada, quando vai trocar lâmpada, manda-se trocar em laboratório, porque não é simplesmente trocar lâmpada. Com esse período, todo projetor ele precisa, principalmente os de lâmpada, precisa de uma ventilação. Tá. Essa ventilação pega o ar externo e joga nas partes que precisam ser resfriadas. Geralmente tem um filtro de ar para evitar que impurezas do ambiente adentre ao bloco óptico. Tá. Esse filtro, se ele for muito fechado, o que vai acontecer? Tá, não entra praticamente sujeira, mas também não refrigera. Se ele for muito aberto, ele refrigera bem, mas entra poeira. Então ele tem uma trama ali, meia calculada, para filtrar a maior parte das impurezas. Mas parte dessas poeiras acabam adentrando o bloco óptico. Então, além do fator da lente em si, você tem vários espelhos de primeira superfície, você tem analyzer, polarizer, no bloco óptico em si, que quando não estão isentos de poeira, parte da luz reflete a cópula e parte rebate e ilumina o ambiente, o elemento anterior. Então você tem imagem mais esmaecida, perda de contraste, perda de brilho. Olha só que interessante. Além disso, também você consegue notar a desuniformidade, vamos dizer assim, uma cor, ela não está concomitante assim na tela toda. Na tela toda. Com a mesma intensidade. Ela tem um tom, um vermelho, mais vermelho de um lado, começa a ficar mais alaranjado, dessa forma. Há casos bem específicos que vão dizer assim, né? Entra um carro vermelho, no meio ele passa por laranja e sai abóbora. Imagina. Então eu digo, tem muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes. O que isso que você está trazendo são informações preciosíssimas, porque hoje, principalmente para os inscritos aqui do canal, as pessoas querem, né, esse tipo de informação, querem aprender, querem conhecer um projetor, porque não basta apenas eu comprar. Hoje, basicamente, o que se procura, tá? O meu público, o público aqui do meu Tecmundo, é um público variado. Nós temos aí pessoas de várias classes sociais, tá? E eu abordo, eu procuro trazer conteúdo para todo mundo, tá? Eu não foco só num público. Então, muitas pessoas querem o custo-benefício, querem um projetor bom, que seja bom e barato, e tem hoje no mercado projetores bons e baratos, com ótica selada, enfim. E tem os projetores também mais avançados, mais premium, né, digamos assim. Mas uma coisa que as pessoas não param para pensar é que, independente se é o projetor baratinho, se é o projetor mais caro, ele precisa de cuidados, né? Então, eu costumo dizer que é o seguinte, solução de 1 milhão todo mundo tem. Exatamente. Então, em primeiro ponto, eu digo que eu costumo ter respeito pelo meu cliente, tá? Independente do cliente que gastou um milhão de reais, ou o cliente que gastou, de repente, as economias todas dele ali, a gente tem que ter respeito a esse sonho dele. Sim. Só para o pessoal entender, o Paulo ele tem uma assistência técnica, é isso? Que faz todo tipo de manutenção em projetores. Nós representamos uma meia dúzia de marcas mais conhecidas no mercado. A gente trabalha no segmento doméstico. O setor tem uma área mais focada à manutenção de projetores de grande porte, que é usado em eventos, locações em si. Salas de cinema. E tem a terceira divisão, que é a divisão de cinema digital. Tá. Então nós trabalhamos no começo, o cinema digital começou aí por idos de 2007, 2008. Nós começamos junto com uma das empresas, a Barco, a implantação de cinema digital. Então nós fizemos boa parte da implantação das primeiras salas. Nós temos um espaço de treinamento onde os fabricantes geralmente usam para treinar esses técnicos dos grandes circuitos, né? Que toda grande empresa de cinema eles têm os técnicos próprios. Atualmente eles fazem grande parte das instalações, das manutenções. Tá. Mas no início, quando o conhecimento não era ainda muito divulgado, nós fizemos essa parte de apoio, né? Tá. Para o pessoal saber também, barco não é barco não, viu, pessoal? É barco... Barco é um acronismo, né? Que na verdade é Belgian American Radio Corporation. Que é uma... assim... Não tem o que falar, né? É uma referência. É uma referência, né? A gente tem projetores ali
impressionantes, né? Se você que sonha aí em ter um projetor de 2.000 ampsilumens, imagina um projetor barco de... Quanto que chega aí um projetor? Hoje em dia nós estamos já na casa de mais de 50 mil ampsilumens do top, 50 mil ampsilumens. Mas, briga com a luz do sol já? Não. Teoricamente sim, mas esse aqui é o ponto, a gente esclarecer, né? O que a gente precisa, o que a gente... Porque, Exato. Como eu estava dizendo para ti no começo, é como pescar no mar, né? Depende daí, você pode pegar manjubim ou pode pegar tubarão, depende de qual é o foco, né? Exatamente. E voltando ao que eu estava dizendo antes, eu acho que todo profissional tem que ter respeito pelo sonho alheio. Sim. Então a gente sempre dá o melhor de si, independente se o investimento é de R$ 1.000 ou de centenas de milhares de reais, entendeu? Sim. Porque muitas vezes o cliente que comprou equipamento top, para ele foi mais uma coisa que ele compra com facilidade, devido à situação financeira dele. Claro. E muitas vezes aquele outro cliente, ele empenhou muitas horas de trabalho, hora extra, sacrificou algumas coisas para ter aquele sonho dele, porque eu acredito que não estamos aqui na vida só para trabalhar, eu acho que tem que ter uma série de prazeres que muitas vezes não é pensado porque acha que é impossível, mas necessariamente não é o que gastou mais que tem um melhor resultado. Exatamente. Exatamente porque também é o seguinte, por questão cultural, o pessoal não tem costume, tá, de pagar uma assessoria. E eu digo assim, né, que geralmente a gente fazendo uma comparação, a gente é chamado quando o cliente está pintando a cobertura, ele fala, puxa, o prédio no dia de vento dá uma oscilada. Eu falo, o problema está no alicerce, nós vamos implodir o prédio. Quer dizer, se tivesse sido feita uma consultoria, porque a maioria do pessoal ainda tem esse conceito de que consultoria é jogar dinheiro fora, quando na verdade não, né? Não, exatamente, você está economizando. Então eu diria que, vamos dizer assim, a intenção aqui é parametrizar, dar algumas dicas que o pessoal consiga ter o seu sonho realizado sem um investimento muito alto, né? Olha só que legal o que ele está passando. Por mais que a gente mostre aqui vários tipos de projetores, não sei se você chegou a ver, depois eu vou mandar o vídeo para você, um projetorzinho desse tamanho, menor que uma latinha de Coca. Você chegou a ver? Eu vi, na verdade, como eu acompanhei feiras de segmentos, né, eu acompanhei praticamente de 95 a quase 2015 ininterruptamente, então onde a gente tem acesso a todas as tecnologias, né? Então eu conheci, os DLPs primeiros eram bem pequenos. Bem pequenininhos, olha. Só que é lógico que assim, hoje em dia você consegue uma performance melhor devido ao avanço da tecnologia, né? Sim, esse projetor a gente tem recursos muito interessantes, apesar de ser um projetor de resolução 480p, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando em off aqui, né? O que a pessoa precisa, né? Resolução vai importar? Contraste, né? Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Não, exatamente isso, porque eu diria que, vamos dizer assim, que, só um exemplo, eu gosto muito de usar exemplo que fica bem contundente, né? Eu acabei de ganhar sozinho na loteria dos Estados Unidos. Opa, faz diferença, hein? Aí eu chego para ti, que é o maior importador de carro e tal, eu falo, cara, eu queria o melhor carro que você pode me oferecer. Você pega e me vende, sei lá, um Bentley, alguma coisa assim, né? Aí no final de semana, eu uso o carro, na segunda-feira, eu falo, cara, primeira poça d'água que eu fui passar, o carro enroscou. Eu falei, peraí, você não sabia que eu gostava de fazer trilha, e você me vendeu um Bentley, que é um carro para rodar em asfalto. Então o que acontece? Qual a utilização? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que normalmente, eu diria que eu nunca fui muito comercial, eu sempre fui técnico, né? Então, é bem complicado isso, né? Eu posso criar até algumas inimizades, mas eu sempre dei consultoria no sentido de ajudar as pessoas a realizar o sonho, né? Sem gastar o que não é necessário. Exato. Então, normalmente eu digo o seguinte, bom, qual seria a primeira pergunta que o vendedor teria que fazer, que também não é ético em si, mas encurtaria caminho? Tá? Eu, como técnico, eu posso até fazer. Tá. Qual o nível de investimento? Porque entenda, vamos dizer assim, eu sou um pescador nato, eu estou acostumado a pescar no mar, desde manjubinha até tubarão. Então, o que você está pretendendo? Então, a primeira coisa, se o cara fala para mim, ó, o investimento é de R$ 5.000. Então, eu vou ter que adequar. Se é projetor, então já vamos dizer assim, eu tenho que dividir esses R$ 5.000 em equalizar em tela, projeção, cabos, fontes de sinais, entendeu? Sim. Então, essa seria a primeira pergunta que não se pode fazer, que é antiético, mas encurtaria caminho. Sim. Agora, se o caminho que o pessoal normalmente trilha seria conversar com todo mundo que vai usar a sala. Porque eu já vi, às vezes, alguns projetos ficarem muito legais em si, mas não atende a família inteira.
Poxa, tem lá o caçula da família que adora videogame. Pô, não foi pensado para jogar com videogame. Às vezes o projetor tem um atraso muito alto, enfim. Exatamente. Então, a expectativa do cliente é muito importante. É muito Exatamente. importante. Então. Às vezes você tem uma pessoa em casa, por exemplo, que gosta de assistir algum conteúdo que seja com a luz acesa porque quer ficar lendo um livro também ao mesmo tempo. Então, Com a janela aberta porque não gosta da janela fechada. Tem tudo isso, né? Eu estava pensando em alguns atalhos, tá? Alguns atalhos. Então, vamos dizer assim, quando a gente vai pensar em projetor, tá? Para teoricamente ter um impacto maior, mais próximo do cinema em si. Em termos de dimensionamento, a primeira coisa que vem em mente é o seguinte: como é que eu vou dimensionar o tamanho da tela? Isso é muito importante. Tá. O tamanho da tela tem algumas diretrizes. Primeiro é o seguinte: o pé direito influencia. Sim. Principalmente quando você vai ter, se for uma sala para várias pessoas, onde você não tem piso em desnível, Sim, sim. tá? E onde o pé direito não é muito generoso. Então, vamos dizer assim, isso não é a maior parte dos casos de home theater, mas vamos dizer assim, em salas comerciais, isso é a primeira coisa que você pensa. Tá. Por exemplo, só usando o exemplo de salas comerciais em si. Se eu não tenho piso inclinado, não tenho desnível no piso, tá? Então, o meu pé direito, vamos dizer assim, que uma pessoa sentada confortavelmente, ela vai obstruir em torno de 1,20 m, mais ou menos. Tá. É lógico que eu posso até alternar um pouco as filas para ficar um para cá, um para lá, para minimizar isso, né? Mas vamos dizer que, hipoteticamente, eu tenho um teto de 3 metros de pé direito. Vamos dizer que um pé direito, 3 metros, hoje em dia, em termos de residência, já é mais alto que o padrão, já né? é mais alto que o padrão. Mas só para exemplificar, eu tenho um pé direito de 3 metros. Se eu colocar uma tela de 106 polegadas, que eu acredito que é o tamanho que já começa a valer a pena investimento em projeção, porque senão hoje em dia você tem televisores de até 70 polegadas num custo, relação custo-benefício boa. Sim. Uma 106, ela tem 2,34 de área útil de projeção por 1,32, tá? Então, se eu tenho um pé direito de 3 metros? 3 metros, vamos dizer assim, eu desconto, vamos dizer assim, a tela foi elétrica principalmente, eu vou ter que ter o bojo da tela, vamos dizer ali em média, vamos que a gente perca ali uns 12 a 15 centímetros. Aí geralmente eu tenho que ter a tarja preta, tá? A tarja preta, esse importante, esse negócio da tarja preta. É essa tarja aqui, né? Então, por que geralmente se coloca a tarja preta? É uma questão visual. Se você põe uma imagem de 1.000 polegadas e numa parede branca, a parede tem 1.001 polegadas, dá a impressão de pequena. Então você tem que, é como um quadro sem moldura, então é importante você delimitar a imagem. Sim. Então vamos dizer assim, voltando, você tem lá, vamos dizer que média 12 centímetros da tela, mais uns 8 ali de tarja preta. Então você já contou com 20 centímetros abaixo dos 3 metros. Então você já está com o pé direito de 2,80, no mínimo, tá? Tá. Aí você abaixa 1,32, tá? Então vamos ter, já começamos a ter o início da imagem próximo de 1,50. Estaria bom. Mas vamos supor que se a tela fosse muito maior que isso, você passa a ter o começo da imagem muito baixo. Muito baixo. Se for uma sala onde você vai ter fileiras, já meio complicado. Porque você tem que vencer a pessoa da frente, né? Sim. Agora, salvo isso, qual um outro meio de você determinar o tamanho de tela? Bom, a distância. Na prática, diz o seguinte, que a distância... Porque, só fazer uma ressalva, quando você compra um display, ou um projetor em si, você geralmente compra com uma finalidade maior. Tem uma pequena diferença. Quando você compra um display para imagens dinâmicas, o que é imagem dinâmica? Filme, futebol, imagens que têm movimento. Tá. Normalmente você tem que se posicionar a uma distância confortável, para você não ter efeito de primeira fila e tal, e você visualizar todo o conteúdo mexendo os olhos, não com o pescoço. Porque senão você fica desconfortável. Pega uma cena de ação, você vai ficar fazendo isso. Sem né? falar que você vai ter também uma sensação que eu tive. Eu fiz uma gravação há pouco tempo atrás, uma tela de 300 polegadas, onde a gente ficou a menos de 2 metros da tela. Não, desculpe. A gente ficou a mais ou menos 2,5 metros da tela. E mesmo assim, a pessoa que estava do meu lado passou mal. Não, com Ficou certeza. com tontura. Eu também passei mal, porque
aquele negócio gigantesco, então... Não, já aconteceu comigo, um filme de trilha, chamei os amigos lá, tudo, os que sentaram na frente lá começaram a ter enjoo, porque Não, não tem a referência externa, né? É. Então, esse é um efeito que pode ser ocasionado também por uma tela muito grande ou uma distância muito curta de visualização. Mas voltando, então para a imagem dinâmica, a regra diz o seguinte, eu tenho que estar sentado a uma distância onde eu enxergue o conteúdo todo só mexendo os olhos, não o pescoço, ok? Tá. Ponto pacífico, então tá. Isso já me dá uma certa diretriz. Qual o tamanho da minha sala? Qual a profundidade? Eu vou ter piso em desnível, vou ter várias filas, vou ter uma só? Não, ok. Então isso já me dá um certo parâmetro. Então, determinado mais ou menos o tamanho desse investimento, se eu escolher uma tela muito grande, eu vou precisar de um projetor mais potente. Tá? Tá. Uma tela menor, a luz é mais concentrada. Então você vai vendo como tem umas certas interrogações ali, que você vai, até por eliminatória você vai fazendo isso? Sim. Né? Tá, então chegamos ao tamanho. Bom, ok. Tá, vamos dizer assim, como é que é a iluminação desse ambiente? É uma sala dedicada? Salas dedicadas geralmente têm uma luminosidade menor. Então, teoricamente, também não precisa de um projetor muito potente. Já foi pensado com luz indireta e tal. Aí, tudo isso aí vai acabar influenciando o quê? No valor final. Tá. O projetor começa assim, quanto mais brilhante, quanto mais resolução, os preços vão subindo exponencialmente. Exato. Tá? Então, um fator muito importante, tá? Chegamos à conclusão que aqui, para essa sala, o ideal seria 92 polegadas, ou até, a sala comporta 119 polegadas, ok. Tá. Quanto de resolução eu preciso? Normalmente as pessoas querem aquela história, o meu é maior, né? Uhum. Querem o máximo possível de resolução. Agora, o importante é entender se existe essa necessidade. Tá. Então vamos lá. A resolução é um dos parâmetros de qualidade de imagem. Um dos parâmetros. Tá? Resolução, por definição mais simplória, é fator de preenchimento. Tá. O quanto os pontos estão distantes um do outro. Então eu diria que numa distância, vamos pegar genericamente um TV de 50 polegadas, que o pessoal tem uma referência de tamanho, tá? Um de 50 polegadas. Se eu estiver a 3 metros para assistir esse televisor, se eu colocar um sinal HD, Full HD, 4K, ou o que a pessoa quiser, eu não vou ter grande diferença. Por quê? Os pontos já estão suficientemente juntos para que eu não veja essa pixelização, que é o efeito de você, teoricamente, assistir uma imagem através de uma tela mosquiteira, vamos dizer assim. Tá? Então, quando é que eu preciso de mais resolução? Quando eu estou mais próximo da tela, que no caso de imagem dinâmica, vamos dizer assim, não é necessário estar tão perto, porque eu tenho que acompanhar a tela inteira. Então, eu preciso de resolução. Vamos supor que eu esteja trabalhando num CAD, num projeto, num PowerPoint, numa imagem mais estática, ou até, teoricamente, num game, onde eu estou seguindo porções da imagem, eu estou seguindo ali o bonequinho, alguma coisa, tá. Então, nesse caso, eu quero uma resolução maior possível, porque eu estou querendo ver um detalhe dentro da imagem. Tá. Um detalhe pequeno. Agora, para a imagem dinâmica, onde já se submete a uma distância mais razoável, que você tem que olhar a tela inteira sem mexer o pescoço, só mexer nos olhos, a resolução não é o fundamental. Ok? Muito mais que isso, eu diria o seguinte, uma imagem com resolução não tão alta, onde você não visualizasse os pixels, mas que tivesse um bom contraste, um bom balanceamento de cores, um bom balanceamento de white balance. Você já reparou que tem algumas imagens que você olha e te dá assim, te chama a atenção e te remete assim a uma imagem bem agradável? Sim, sim. O que acontece? O nosso cérebro, existem os parâmetros internos dele, muitas coisas não são muito conhecidas, mas eu diria assim como exemplo, em marketing, né? Às vezes o pessoal quer chamar a atenção para dentro de um cenário, o pessoal coloca uma penca de banana azul. Nossa, seus olhos vão diretamente ali. Por quê? Contrasta bastante daquilo que você está acostumado a ver. Sim. Então eu diria que o nosso cérebro tem um padrão próprio. Quando você vê, por exemplo, o vermelho de uma Ferrari, poxa, você vê, se aquele vermelho estiver tendendo ao roxo, ao abóbora, você já destoa bastante, não é isso? Então existem os parâmetros. Aquela imagem que te chamou a atenção, que pareceu agradável, ela está mais dentro dos padrões que você já conhece por natureza, entendeu? Entendi. Voltando então em termos de parâmetros de imagem, então vamos dizer,
Atualmente, a diferença não é tão grande, tá? Em termos de aparelhos de resolução HD ou Full HD não é tão grande, mas no início era. Como toda a tecnologia no início, é caro porque você paga desenvolvimento, a tiragem não é muito grande, então você paga tudo isso. Então, eu diria que é o seguinte, que você tem que pesar na balança. Eu posso realmente gastar um pouco mais, tá? Então dá preferência para o melhor em si. Sim, sim. Mas normalmente não necessariamente você tenha que fazer isso, tá? Então vamos dizer o seguinte, que o padrão de contraste, então, quando está dizendo lá que hoje em dia é escrito lá no papel tudo superlativo, tá? Qualquer coisa que se escrever, né? O contraste é o quê? Teoricamente é o ponto mais claro e o ponto mais escuro que meu display poderia. A relação de contraste seria o ponto mais claro e mais escuro que o meu projetor conseguiria reproduzir. Qual a diferença entre o preto e o branco? Quantas vezes, teoricamente, o preto caberia dentro do branco ali? Vamos dizer. Tá. Só que eu diria que seria muito mais honesto se os fabricantes colocassem esse display é capaz de reproduzir 256 níveis de cinza. Puxa, bom esse. É mais preciso. É mais preciso porque qual a variação que eu tenho? Porque, vamos dizer assim, eu compro um carro, ou, vamos dizer assim, eu compro lá, eu gasto meu dinheiro, compro lá um carro top lá, gasto, sei lá, 300, 400, 500 mil reais. Pô, ele alcança 300 por hora, né? Aí tem o Joãozinho lá da esquina lá, que é um cara que mexe em carro desde pequeno e tunou lá o golzinho dele, chega a 250. Mas pô, o cara gastou quase nada. É pouquinho. Como é que ele se comporta? Tá? Em todos esses degraus, de 0 a 250, ou de 0 a 300 que seja, como é que ele se comporta? Então tá, ele tem um máximo, tem um branco maravilhoso, tem um preto maravilhoso. E os cinzas? Entendi. A sua imagem é monocromática, nesse sentido só tem brancos e preto? Não, tem cinzas. Tem cinzas. E eu te diria, quanto mais tonalidade de cinzas, níveis de cinza, esse display é capaz de reproduzir, mais próximo está do que a gente conhece no dia a dia. Entendi. Né? Então eu digo, parâmetro muito relativo. Né? Ô Paulo, essa é uma questão que muitas vezes eu recebo lá como indagação no canal. Às vezes eu demonstro um produto, né, recebo um produto que às vezes os próprios inscritos pedem, traz tal produto, tá? Eu vou atrás, consigo trazer, aí eu mostro lá e geralmente assim, às vezes aparece um comentário ou outro do tipo, não, esse aí não presta, tem só 1000:1 de contraste. O bom mesmo é um projetor de 3 milhões para 1, 2 milhões para 1. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Olha só, muitos números superlativos você só consegue isso em salas estritamente, salas ideais, que praticamente não existe. É a mesma história da questão do ANSI lumens. Você só consegue o resultado real num local ideal para ser feito aquele teste, né? Olha só, uma coisa que é do dia a dia, tá? Para você obter esse máximo de contraste, significa o seguinte, que seu preto, vamos dizer, teria que estar 100% apagado, tá? Só que as imagens são compostas de vários níveis de iluminação, brancos e pretos em si. É impossível você ter uma sala com 0% de reflexão. O que significa isso? Eu estou com uma imagem que tem preto e branco, a parte da imagem branca pega, bate na tela, reflete no ambiente, tá? Então se eu tiver, que a maioria dos casos tem um teto ali branco, já vai ter. Parte do branco pega no teto e reflete no que é preto na imagem. Então, vamos dizer, o meu pedestal, meu nível de preto já sobe. Tá. Então, muitos números superlativos, na época lá bem antiga dos tubos de TV, as TVs eram os reis dos contrastes e eram tidas como com contraste 1000:1. Aí vamos voltar a um outro exemplo, tá? Vamos falar aqui, esquece projetor é um assunto chato. Vamos falar de aritmética, tá? Não, aritmética não, todo mundo aritmética. Não vamos falar de matemática, aritmética. Não, eu acho que o pessoal estava esperando por esse momento. Sim, olha só. Então tá, falando de número superlativo de contraste. Quanto que é 100 dividido por 1? Quem se arrisca? Olha 100. Tá. Quanto que é 100 dividido por 0,1? É 1000. Quanto que é 100 dividido por 0,001? É 10 mil. Tá. Quanto que é 100 dividido por 0? Então, quanto mais casas eu vou colocando para a esquerda de zeros, o meu número vai ficando superlativo, ok? Então, quer dizer, se o meu preto for próximo de 0, eu posso anunciar um contraste infinito. Qualquer número de contraste, porque qualquer número, isso é aritmética, qualquer número dividido por próximo a 0 tende a infinito. Aí que a gente entra naquela questão das especificações que são, né? Então, se eu quiser lançar um produto com contraste de 1 bilhão para 1... É só o meu preto ser próximo de 0. O que eu digo que
Assim como resolução, contraste e tudo, existe, vamos dizer, a resolução é mais fácil de explicar. Você tem a resolução nativa. Qual é o máximo de resolução que um projetor pode dar? É a resolução nativa, que é quantos pixels tem no painel. Tá? Essa é a resolução, seria o máximo, mas qual que é a resolução final? A resolução final depende do meu display, primeiramente, da resolução nativa. Segundo, da minha fonte de sinal, dos cabos se comporta o bandwidth para passar tanta informação, Tá. certo? Então você vê que tem um monte de coisa no meio do caminho, ok? Do contraste, então vamos dizer assim, tem 1 zilhão para 1 de contraste. Tá, minha sala é o seguinte, infelizmente você não pode adequar a sala exatamente só para projeção. Você coloca tudo preto na sua sala. Puxa, se eu chamo o Frankenstein e o Drácula, eles vão se sentir em casa, mas fica pesado, fica né? Fica um Então, geralmente, a maior parte do pessoal, atualmente, poucas pessoas querem um home theater. Eles querem mais um home entertainment, onde ele pode fazer quase tudo sem ter que trabalhar no escuro. Exatamente. Eu tive um cliente ilustre aí, que não vou dizer o nome por questão de ética, mas ele falava, poxa, eu quero tomar meu uísque assistindo o meu filme sem derrubar a taça quando eu for pegar, sem derrubar o copo. Você entende? Então, é difícil, eu acho que um home theater bem planejado envolve um monte de coisa, envolve acústica, envolve decorador, envolve os técnicos específicos, né? Sim. Então, é difícil você concatenar uma sala de uso geral para um home theater, por essa razão que muitas pessoas querem um home entertainment. Tem um inscrito que veio me pedir ajuda esses dias, ele falou assim, cara, eu tô com um problema, você entende de som? Eu não entendo muito de som, né, de áudio. Mas eu falei, olha, se eu puder te ajudar, com muito prazer, te ajudo sim. Passei lá o e-mail para ele mandou uns e-mails. Ele estava com um problema de chiado na caixa dele. Uhum. E quando ele começou a falar, ele falou assim, mas poxa, é um negócio que incomoda, porque vem um negócio, parece que está vindo aqui na minha nuca. E na verdade, era o vaso de planta que estava do lado do sofá, que tinha alguma coisa, uma pedrinha no vaso que estava vibrando, né? Para você ver, ele não tem uma sala pensada. Por exemplo, é comum hoje o pessoal ter gesso no teto, tá? Sim. E é muito comum. Hoje em dia tem até uma resolução uma relação custo-benefício muito boa. Os alto-falantes hoje embutidos no gesso. Sim. Tá? Mas ele causa vibração também. Só que é o seguinte, então, se eu pretendo fazer isso, os estirantes do gesso, eles têm que ser encapados existe, falei o nome agora. Eles são revestidos com material absorvente. Porque Olha senão, só, isso porque é uma senão informação aquilo lá preciosa, vibra tudo. Vibra, você aumenta um pouco o som, começa a vibrar, né? E aí aquele estirante lá, ele também, Vibra, né? se ele ficar em vibração constante, ele desalinha. E aí é que a gente começa a ver aqueles trincos no gesso, né? Começa Eu sei que com certeza já teve salas aí que ficou muito legal, aumenta um pouco o som, começa a ouvir barulhos estranhos ali, que realmente vibrações, né? Sim, sim. Então, são muitos detalhes, né? Para quem quer ter uma sala realmente dedicada, quer ter um projeto muito bem feito, tem que ter uma consultoria de primeira, né? Tem que buscar, além dos produtos, acho que os produtos é o menos importante, porque produto você tá fácil, você tem que estudar sobre o ambiente, tem que preparar o ambiente, tem que saber tudo que você vai colocar lá dentro e pensar exatamente. Não vai colocar um vaso igual o rapaz colocou com um monte de dolomita lá branca, que é ovalada, é muito fácil de gerar vibração, né? E colocar ali 2 subwoofers gigantes ali dando aquele... Não adianta, não vai dar muito certo. Eu diria que o desafio é você achar um ponto quiescente entre investimento e o que é possível fazer, né? Sim, sim. Então, eu digo assim, o dimensionamento tem muito a ver com uma consultoria, necessariamente não uma consultoria cara nem nada, e como eu te disse, eu estava falando em off para ti, na maior parte da minha vida, eu dei consultoria, nunca vendi uma consultoria. É lógico que se a pessoa, se eu posso ajudá-la em 5, 10, 15 minutos de papo, tudo bem. Agora, por exemplo, se eu tiver que me deslocar, aí é lógico que não dá para fazer uma consultoria, mas a maior parte das vezes eu prefiro realmente que a pessoa converse comigo um tempo, ainda que seja curto, mas que não jogue dinheiro fora, né? Ah, sim, exatamente. Vamos aproveitar o gancho, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre regulagem de equipamentos, né, de projetores. Que tipo de equipamento vocês utilizam, né, quando, por exemplo, vocês vão ou fazer um trabalho de regulagem numa sala como essa, que pode ser uma sala de uma casa, né, essa aqui é bem parecida, inclusive, com uma sala
residencial, ou mesmo quando vocês vão fazer um trabalho em salas de cinema profissionais. Né? Em cinema digital, muitas coisas, sim, vamos dizer, o investimento é bem mais alto, mas algumas coisas são mais fáceis devido à padronização, né? Tá. Então, a primeira coisa que atualmente não faz tanta diferença, mas antigamente fazia quando você tinha os formatos analógicos, você tinha as proporções 1:33 para 1, 1:78, 1:89, 2:35. Cinema normalmente ou é flat ou é scope. Tá. Ou é 1:89 para 1, 2:30. Então isso já facilita já em termos de formato, tá? Uma instalação geralmente falando. Agora, em termos de alinhamento de imagem em si, ajuste, um tuning de imagem, nós usamos colorímetros de última geração. Tá. Aí eu faço uma ressalva. Adianta o cliente normal comprar um colorímetro se ele não tem conhecimento de causa? Não adianta. Vamos dizer assim, ele tem que ter equipamento e tem que ter um histórico de vivência nisso, porque eu costumo dizer assim, se eu tiver que ir na Rússia 2 ou 3 vezes na vida, com certeza eu vou levar um intérprete. Se eu tiver que morar lá, eu vou aprender a falar russo. Exatamente. Tá? Então, isso que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso? Vou comprar um colorinho para ajustar o quê? O meu projetor e o projetor do vizinho? É um investimento muito alto para isso, né? Tá. Agora, vale mais a pena pagar um profissional para fazer. Voltando então nós temos colorímetros para ajuste de projetores de lâmpada, que a grande maioria ainda hoje em dia, e temos projetores para ajuste de projetores a laser, que a gama de cores é totalmente diferente. Temos profissionais bem gabaritados com isso. Então não é o mesmo equipamento. Se eu quiser, por exemplo, esses 2 projetores que nós temos aqui, esse aqui que é um laser e aquele que é um de lâmpada, você vai ter que necessariamente utilizar equipamentos diferentes. É assim, como a gente está bastante tempo no ramo e somos considerados especialistas, você tem que estar o melhor possível. Tá. Então, eu diria que quando você participa de Fórmula 1, qualquer segundo é importante. Quando você está com o seu carro dia a dia, muita coisa é tolerável, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente ajusta projetor, projeção inclusive, todos os projetores, as salas, existe a norma DCI, Digital Cinema Initiatives. Então, uma sala certificada, ela cumpre um monte de requisitos. O que seria o DCI P3? Então, aí é que acontece. Essas normas de cinema, elas vêm evoluindo com o tempo, né? Vão evoluindo de acordo com a necessidade, de acordo com o avanço de tecnologia. Tá. Então, são umas normatizações mais específicas, tá? Tá. Então, isso é um campo muito vasto. Mas vamos dizer assim, o que dita a regra DCI? Uma das poucas regras, para ser prático, luminosidade. Em projetor de cinema, você não tem lá um controle de brilho e contraste. Geralmente você dimensiona, pelo tamanho da tela, você vai dimensionar, se for lâmpada, a potência suficiente para você obter em 2D de 14 a 16 foot-lumbers, Tá. e em 3D de 3,5 a 5. É uma norma, para você estar dentro da norma DCI. Porque qual a ideia de cinema? É você conseguir enxergar o que o diretor gastou zilhões de dólares lá para poder fazer para te dar aquela impressão, para você ter aquela impressão. Não o cara faz um filme e você vai enxergar as cores distorcidas. Então, tudo é para isso. E outra, quando você faz um serviço profissional, não existe achismo, né? Isso é uma ciência exata. Então, o que acontece? Não adianta eu ter um colorímetro bom se não tiver um profissional adequado, se não tiver sinal padrão. Em cinema, você tem os sinais padrões, o colorímetro é posicionado na distância correta, ajustado no ponto exato da imagem, aonde o projetor te gera um sinal básico vermelho, azul e verde, onde ele é medido, tá, e realimenta o projetor. Então, uma vez você ajustar de acordo com as normas, não tem achismo. É aquilo lá e acabou. Não tem, que nem, eu acho que aquele preto... Não tem achismo porque foi tudo normatizado. Foi tudo normatizado. O sinal de entrada, a captação feita, o feedback do equipamento para o projetor. Olha que interessante. Tá? Em projetores, vamos dizer assim, dito doméstico, ou de home theater, existem projetores de home theater que têm basicamente a mesma qualidade de cinema, que são projetores mais caros. Em se falando de projetores domésticos, na minha opinião, é o seguinte, tudo pode ser melhorado, inclusive nosso salário, mas isso se o patrão ficar sabendo, nós estamos na rua, vamos lá. Antigamente, as emissoras de TV, antes de entrar no ar, colocavam os padrões. Muitos desses padrões, se fossem explicados, vamos dizer assim, mesmo que de maneira simplória, ajudaria muito você a fazer o ajuste. Tá.
O padrão mais completo que tinha antigamente era aquelas barras coloridas, né? Porque todo mundo sempre viu, mas nunca soube para que servia. O melhor dele era o SMPTE, que além todas as cores aqui, você tinha embaixo uns outros parâmetros ali. Naquele parâmetro você tinha degraus de cinza, tá? Tá. Esse degrau de cinza, a grosso modo, você poderia utilizar da seguinte forma. Quantas barras de cinza eu tenho ali? Ah, sei lá, 16 barras, tá. Então, vamos dizer assim, se eu pego o brilho do meu projetor, abaixo o brilho, até ficar bem, eu começo a levantar o brilho, olho na última barra, a mais preta possível. Quando começou a iluminar aquela barra preta, opa, voltou. Começou a ficar mais acinzentado, você já... Voltou porque é o seguinte, você tem que ter preto na imagem. Se você taca mais brilho, o seu preto fica lavado. Tá? Então ali seria o ponto mais ou menos que assim de brilho, ok? Tá. Ok. O contraste. Se eu começo a aumentar muito o contraste está demasiadamente, a transição entre a barra, vamos dizer assim, a barra branca e preta, que geralmente o padrão SMPTE tem uma barra preta e branca um do lado da outra, ela começa a borrar a transição. Entendi. Então é excesso de contraste, Esse é o ponto que você também tem que dar o stop, senão senão, nas começa a borrar e aí transições, também influencia lá no brilho, né? Vai influenciar. Então, aí existe um conceito assim, é difícil dizer aqui, mas vamos dizer assim, vamos supor, a gente diria o seguinte, que é contraste, tamanho do sinal, e brilho ou nível de iluminação. Tá. Então, vamos supor que isso aqui fosse os degraus de contraste, ok? Tá. Degraus de contraste é o seguinte, então vamos dizer assim, se eu tenho uma imagem com muito brilho, vamos dizer que aqui seria o meu patamar, eu começo a subir meu brilho, eu começo praticamente fazer assim, os brancos começam a se juntar, acaba os degraus de branco, vamos dizer assim, eu tenho menos variações de branco, então vamos dizer assim, teoricamente, vamos dizer que chega um ponto que de 70% para 100% é tudo mesmo branco. Tudo. Tá, se eu começo a baixar muito o brilho, vamos dizer, aqui começa a distanciar e aqui embaixo começa a juntar os pretos. Então, todos esses níveis de preto são ignorados, você entendeu? Então, vamos dizer assim, existe um ponto quiescente onde você aumenta o sinal, todo o sinal, a sua gama de 0 IRE até 100 IRE, que seriam os níveis máximos, estão dentro daquele brilho suficiente, tá? Tá. Aí o brilho, então essas barras ali te servem para te dar um referencial. E também tem o seguinte, essas barras geralmente... a princípio eram geradas pela mesma câmera que captou a imagem. Antigamente era feito assim, quando o pessoal saía em campo, você primeiro bate alguns segundos desse padrão, dessas barras, para você ter o referencial, para depois você pegar a imagem que você captou, que foi gerada pelo mesmo encoder da câmera, e ter um referencial. Olha só. Quando a captação era analógica, era muito crítico isso. Então, se você não tivesse essa amarração, imagina que você vai fazer um jornal da tarde aí, você tem N matérias vindo de N câmeras, de N posição diferente, N iluminações. Então você tinha mais esses parâmetros que era gerado pelo próprio encoder da câmera. Tá. Hoje, com a digitalização, eu diria que melhorou muito porque você equalizou muito mais o sinal. O sinal digital, sabe que tem uma coisa que eu nem sei se eu posso dizer aqui, mas eu na época eu diria o seguinte, com a digitalização, isso ficou quase igual ao sexo. Mesmo quando é ruim, ainda é bom. Quando era analógico, era mais complicado. Depois você corta isso. Num sinal analógico, antigamente, às vezes você conseguia melhorar 70%, 80% uma imagem, devido a essas deficiências. Tá. Eu diria hoje que, com o sinal digital, que foi um grande avanço, você pode melhorar ainda em termos de 20% a 30% a sua qualidade de imagem. Olha só. Pode. Então, primeiro é você ter uns parâmetros para você, o que mexer, o que eu olho, tá? Aí tá, vamos dizer assim, a gente voltando a falando em parâmetros de imagem. Brilho, contraste, nós já entramos nesse detalhe, resolução, tá. A temperatura de cor, ou white balance, tá? White balance. A temperatura 6.500 seria a luz do dia, tá? Então, é uma referência, 6.500, é uma luz mais neutra. Tá. Quando eu começo a subir essa temperatura de cor, eu tendo uma imagem mais azulada. Então, na Europa, muito antigamente, usava o padrão 9.500, era bem mais azulado, que é mais agradável você enxergar, só que necessariamente pode haver uma distorção das cores, né? Tá. Aí, quando o cinema, antigamente, filmes, era padrão mais baixo, era 3.200. Que era Bem tom, amarelão. É um tom bem avermelhado, Avermelhado. né? Então, quando você diminui, que se diz a temperatura de cor, você tem tons avermelhados. Quando você sobe, você tem tons mais azulados. Então, imagina só, lá em Hollywood, o diretor lá, o Pica das Galáxias, ela fez um filme e gastou zilhões de dólares para me dar aquela sensação daquele filme em si, tá?
Tá. Salvo alguns casos que ele coloca algum tom, alguma iluminação mais sépia para dar a impressão de filmes antigos, mas vamos dizer assim. Então ele fez tudo aquilo lá para você ter aquele impacto. Aí chega na tua casa, ele filmou lá, vamos supor que com 5.400 graus, tá? Chega na tua casa, seu projetor está com 6.500, 9.300, 3.200, tá fora de... Você acha que você vai ter a mesma colorimetria que ele tentou imprimir? Não vai. Não vai. Não vai. E muitas vezes isso pode influenciar também na experiência de quem está assistindo, né? Tá, vamos só... Você não tem aquela sensação, você vai assistir um filme de terror com aquela iluminação toda... Vamos fazer só uma parte aqui. A nossa empresa, durante muito tempo, fazia... hoje em dia faz a calibragem de muitos monitores de finish house, onde é monitores de referência, ok? Tá. Então, com equipamento específico. Mas durante uma época a gente fazia a linha médica. Atualmente não, mas vou dizer, antigamente se tinha monitores onde a análise da imagem, pela colorimetria da imagem, o cara sabia se o paciente estava com A ou B problemas em si. Então você imagina a responsabilidade de ajustar um monitor desse. Ajustar um monitor desse, não é fácil. De repente você fala, pô, o monitor está dizendo, o cara está com icterícia. Não, é o monitor que está desregulado. É o monitor que está... Não, eu estou brincando, mas vamos dizer... Mas pode acontecer, né? Pode você acontecer. tem que gerar, claro, cada vez mais qualidade para que facilite o trabalho da pessoa. Para a pessoa Então, não falar, será aqui que é ou não é, né? Então, a intenção aqui é dar umas palitadas para o pessoal ter um pouquinho de referência em si, né? Sim. Então, vamos dizer, o white balance seria a temperatura de cor. Foi filmado na luz do dia ou foi filmado... Um exemplo prático, antigamente, quando você assistia uns filmes, às vezes estava ali tudo normal. Quando o cara começava a filmar uma cena onde alguém estava assistindo televisão, a televisão aparecia azul. Exatamente porque estava a boa parte das filmagens antigamente era feita em 3.200 graus, mais baixa, temperatura de cor mais baixa, e a televisão estava em 6.500, então ficava azulado. Quando eu tenho, vamos supor que o básico 6.500, que é a temperatura mais neutra, tá? Mas supondo que o meu display, meu projetor, não foi bem ajustado, que a imagem está ligeiramente avermelhada. Tá. Sabe o que vai acontecer? Todo tom amarelo que aparecer vai tender um pouco a laranja. Certo. Assim como se ela estiver azulada, o meu amarelo vai tender um pouquinho mais esverdeado. Agora, tá, isso eu estou dizendo assim, tons genérico total. Agora, você imagina, o que eu queria falar agora, uniformidade de white balance. Você imagina que é mais comum acontecer. Você pega, às vezes, um projetor, você põe as barras stair-step, que seria as barras preta e caminhando até branco, você pega aqui no nível baixo de iluminação, por exemplo, o projetor está meio avermelhado, no nível alto está esverdeado. Poxa, como é que você vai ter a colorimetria perfeita desse jeito? Isso é um ajuste que se faz. É a curva de resposta, porque as imagens são produzidas por RGB, Red, Green e Blue. Tá. Então, o que acontece? Quando eu tenho ali, eu tenho 3 elementos para gerar essas cores. Ou filtros, ou, no caso de algumas tecnologias, são fósforo e tal, né? Eu tenho que equalizar a resposta desses 3 filtros, 3 elementos que me dão a cor, de forma que todos os níveis de brilho, eles me dão a mesma resposta. Imagina o que acontece na prática, quando a gente faz esse tuning em projetores, o nosso equipamento ele gera um repórter ante, então ele põe os níveis de imagem e traça a curva. Então, muitas vezes o vermelho está aqui, às vezes em certo nível de iluminação está os 3 juntos, está o white balance próximo do normal, né? E às vezes em cena baixa ele está vermelho, em cena alta está verde, azul. Então o que a gente tenta fazer nessa equalização é fazer com a resposta dos as 3 cores sejam uniforme na maior parte do tempo, no de brilho. Tá. Aí onde é que você tem aquela imagem que eu te digo que te chama a atenção pela uniformidade mais próxima do padrão que nós conhecemos. Entende? Entendi. Então, nesse caso, mais vale eu ter um equipamento bem regulado do que ter uma resolução altíssima e tá tudo bagunçado. Voltando então vamos dizer, as comparações que eu gosto de fazer, algumas são bem absurdas, eu admito, mas vamos lá. Então você tem lá um carro top, vamos dizer assim, da marca da Volkswagen, não vou nem chegar muito. Você tem um carro top da Volkswagen, ok? Já com vários anos de uso. E eu tenho um carro não tão top. Só que o meu mecânico, ele tira 100% no meu carro, e seu carro está rendendo ali 60%, 80%. O 100% do meu carro chega muito próximo, mas até mais do que os 60% do seu mal ajustado. Aí está a diferença. Aí né? que está a diferença. É. Olha só. O produto tá. Olha, vou ser sincero para ti. Eu não vou nem dizer, mas vamos dizer assim. Às vezes o pessoal do mercado aí que tinha as empresas top de produção me chamava para uma consultoria em clientes aí também muito conhecidos, né? Tá? Então eu estive na residência de um cara muito famoso e tal. E lógico que o vendedor, o que é a função dele? É vender, não é isso?
Ele chegou lá, olhou, não, mas essa imagem está um lixo, não sei o que lá mais, né? E era um projetorzinho CRT que estava ali. Eu falei, desculpa, esse projetor não está rendendo o que pode, tá? Vocês podem conversar para lá? Me dá um tempinho para fazer uns ajustes aqui? Tá. Aí foram conversar, eu peguei, pá, pum, ajuste, brilho, alt balance, patati, patatá, tatatá. Te juro. A pessoa entrou na sala e falou, é isso que eu estava falando. Olha aí, olha aqui a imagem, olha o contraste, olha o brilho. Então o que acontece? O que eu falei? Olha, desculpa, agora ele está rendendo o que ele sabe fazer. Se isso aí não te atender, aí você pode investir em outras coisas. Mas você entendeu o que eu te digo? É o que eu costumo falar. Esse projetor que eu mencionei para você, o pequenininho, teve um inscrito que me mandou mensagem querendo comprar o produto, né? Porque ele ia usar num evento com 300 pessoas. É um projetor de 150 ancilumens, pequenininho, enfim, ele dá boas imagens, você consegue 120, 150 polegadas com um ambiente totalmente dark, sem nada de luz. Eu acendi uma vela, vai mudar completamente a imagem, porque ele é muito fraquinho, né? E ele queria para um evento, eu já mudei, falei, olha, eu poderia ter vendido para ele. Falei, não, você quer comprar, compre. Não, para que você vai usar? Então, na verdade, olha só, conceitualmente, esses projetores, tem mais, eu sei que agora que está vindo mais à tona, até por divulgação, pelas mídias digitais em si e tal, mas o primeiro projetor de protótipo desse já está nós estamos com praticamente mais de 10 anos, vamos dizer assim. Qual que era a intenção desses projetores pequenos? De início, a primeira intenção. Hoje em dia, de bastante tempo para cá, era comum, os pessoal tira uma foto, não sei o que lá, aí tem um grupinho, todo mundo se cotovelando para ver a foto ali no celular. Então, a ideia era fazer isso acoplável a um celular, de forma que é o seguinte, para mostrar para um grupinho ali, uma imagem de 30, 40 polegadas é suficiente. Sim, então, tem até a primeira ideia alguns era aparelhos essa. que tem isso. Só que acontece, a tecnologia ele evoluiu tanto que esses projetores se prestam para uma série de aplicações. Eu digo, no meu quarto, eu tenho um projetorzinho que eu paguei em torno de R$500. E olha que você trabalha com isso há 50 anos, hein? Mas o que acontece? Para que eu tenho isso no meu quarto? Eu tenho uma tela próxima de 80 polegadas, né? Projetorzinho pequenininho, LED, né? É LED, então, quer dizer, não é lâmpada, não aquece nada. Eu posso ligar e desligar N vezes, não tem problema de esperar aquecimento em si. Me produz uma imagem ali por volta aí, talvez, de 100 ANSI, alguma coisa assim. O que eu preciso no meu quarto antes de dormir? É o que eu falo para o pessoal. Como eu moro praticamente ao lado da empresa, então eu chego lá, ponho o meu circuito de DVR, vejo lá minhas 20 e poucas câmeras, uma imagem de 80 polegadas, dou uma vista se não esqueceram nada ligado, se está tudo, ok, pá. Aí, às vezes, vamos dizer, você está meio sem sono, você quer ver um noticiário, ou até algum filminho sem pretensão, põe ali. Está de bom tamanho. Uma imagem agradável. Eu não preciso de muito brilho, até porque é o seguinte, imagina você aquele holofote no rosto e tal, né? Porque esse é um ponto que nós esquecemos de dizer. Para mim dimensionar um projetor, se eu coloco muito brilho e teoricamente muito contraste, me dá fadiga visual. Fadiga visual, exatamente. Normalmente quartos, a não ser que você tenha um quarto grande, que a sua tela vai estar lá bem distante da sua cama, aí tudo bem. Esse era uma sala que eu transformei em quarto. Tá? Então você já tem um espaço bom. Vamos dizer assim, ela é basicamente eu acho que é 6x4. É grande, é quase o tamanho dessa sala aqui. Só que o que acontece? O meu projetor, da onde eu estou deitado até o projetor, nós temos basicamente um pouquinho mais do que essa distância aqui. Então vamos dizer assim, eu tenho 4, 5 metros. Então eu te pergunto, eu preciso de uma resolução Full HD 4K ali? Não. Esse projetor... Não, porque você só vai enxergar os pixels a 1,5 metro da tela. Sim. Então esse projetor, a resolução dele, se eu não me engano, ele é um 800 por 600. Tá? É o que eu falo para o pessoal. Eu tenho no meu quarto, tá? Um projetor com uma resolução 4K, com 2000 ancilumens. Nossa, ali ilumina a sala inteira. Eu ainda não utilizei o produto para assistir no meu quarto. Ele está lá no meu quarto, foi posicionado lá, porque eu tenho a tela, eu desenvolvi um móvel para ele e ele está lá. Eu nunca assisti. Ainda eu e minha esposa, a gente nunca deitou lá para assistir um filme. Né? Mas quando eu vou recomendar um projetor para o quarto, normalmente é abaixo de 500 ANSI.
Então isso que eu estava dizendo, para você adequar o equipamento ao projeto, ao que se espera em si. Exato. Não Você é? vai pôr um projetor de 3, 4 mil lumens no quarto de uma criança? Olha, eu vou te contar uma história. Existe vantagem, hein? Olha só, eu tive plasma durante muito tempo no quarto. Eu gostava tempo de frio, cara, porque não precisava ligar aquecedor, aquecia o quarto inteiro. Então, aí o cara já tem que partir para um projetor de lâmpada mesmo, daqueles que Então, e esquenta na bastante. época tinha um outro problema, né? Cada vez que eu ligava o plasma lá, que era um plasma antigo de 60, né? O nível de reservatório de Itaipu fazia assim, dava uma balançada, entendeu? O consumo era alto. Olha só. Ô Paulo, essa sala aqui você que regulou, né? Esse projetor, você que regula esse tipo de projetor? Não, essa sala em particular eu não ajustei, eu ajustei as outras salas, né, do Hernani. Do Hernani, as outras, né? Aqui nós estamos para marcar alguma coisa, porque o que acontece aqui, ele está ainda, como ele tem que mostrar diversos tipos de equipamento, ele ainda não, vamos dizer assim, não teve ainda o tempo hábil de fazer um agendamento para esse projetor, para outro projetor em si, né? E o pessoal que quiser, que precisar dos seus serviços, quiser entrar em contato lá com a Personal Video Service, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato, tudo bem? Posso Não, deixar o tudo bem, contato? tudo bem, não tem problema nenhum. Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, vocês entrem em contato lá com o pessoal. Quem que atende lá? Na verdade, nós temos uma equipe, né? Sim. Eu, durante muitos anos, fui assim o cabeça da empresa. Eu, de um tempo para cá, até por questões de limitações de visão, memória em si, eu saí um pouco da linha de frente. Eu estou lá como apoio do Fala a pessoal. verdade, você estava ficando louco já, porque você não conseguia mais assistir um filminho, você falou, vou me tratar, agora você consegue assistir filme. Na verdade, a gente tava, eu tenho amigos que falam, poxa, você sempre foi plugado no 440. Não, hoje eu estou no 220, mas já tentaram me passar para 110, eu não gostei. Eu vou ficar no 220, que é algo, dizem que é o seguinte... Não perde o costume, né? Porque não está tão longe. Com o tempo você vai adotando algumas premissas, né? Então, a primeira é que é o seguinte, eu estou quase chegando lá, assim, viva todo dia como se fosse o último, uma hora você acerta. E outra, né? Isso a gente ouve desde criança, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Eu adoto ficar o do meio, que dos meios serão sempre os do meio. Você pode inverter a ordem, sempre os do meio. Tá tudo certo. Todo extremo é ruim, né? Bom, pessoal, é isso. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. O Paulo aqui, que é uma simpatia, um extremo conhecedor aí, como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Paulo virou amigo aqui já, então com certeza a gente mais pra frente, se o Paulo topar, já topa aqui na frente dos 20 mil inscritos que a gente tem aqui, que a gente faz novos vídeos aí pra vocês. Quero um dia conhecer lá a oficina de vocês. Está sempre à disposição. Né? Eu tenho muito interesse em conhecer projetores. Outro dia mesmo eu fui assistir um cinema drive-in, né? No cinema no carro. E não podia sair do carro, você só podia sair do carro para ir ao banheiro com autorização, né? E aí eu pedi autorização para ir ao banheiro e adivinha onde eu fui? Fui na cabine do projetor para ver qual era o projetor que tinha lá. E tinha um barco lá. E na verdade, quando eu cheguei, parecia um barco mesmo, porque o negócio era tão grande que eu falei, só falta colocar na água e sair nadando. Era enorme o projetor. Não, enorme. com certeza. Tem projetor maior que mesmo. Não, gigante, gigante mesmo. Ele assim. Ele chegava a ser mais ou menos, eu não sei se era a estrutura, mas só a lente do negócio, a parte da frente, era isso aqui. Tem coisas hoje bem surreal, né? Gigantesco. E fui lá ver o projetor, né? Então eu vou pegar no seu pé aí, a gente vai mostrar para o pessoal na medida do possível, na medida que as coisas forem melhorando, claro, né? A gente vai trazer aí conteúdos para vocês bastante interessantes. Então, quero agradecer ao Paulo. Olha, pessoal, eu diria o seguinte, eu gosto de crítica, viu? Porque a crítica nos dá a oportunidade de ver onde a gente está se enganando, onde a gente está errado, tá? Lá vem ele, ó. Não, cara, é sério, a crítica, sem crítica você não evolui, tá? Então, isso é verdade, a gente necessita de crítica. Eu tenho um ponto de vista meio assim, que não sei hoje o que é original, não é original, mas por dizer assim, eu diria que de repente eu tenho um monte de defeito. Sabe de quem é a culpa? É sua, porque você se diz meu amigo e não me diz meus defeitos para me corrigir. Não, mas eu falo. Mas quando você não é amigo, para que você vai dizer para ele quais os defeitos para ele se corrigir? Não, você quer mais que ele se exploda, não é isso? Então eu aceito crítica porque tem que aceitar, a gente tem que aceitar. Mas ó, no meu caso aqui eu falo seus defeitos e você que não aceita.
Você que não aceita. Eu falo sim. Eu gosto de defeito, a gente está ali para consertar. E ó, para você ter uma ideia, tem uma figurinha carimbada aqui do canal que eu apelidei de maníaco do dislike, né? No YouTube a gente tem o like e o dislike. E eu apelidei a pessoa de maníaco do dislike, porque todo vídeo ele é o primeiro a dar dislike. Às vezes o vídeo não está nem no ar ainda e já tem o dislike dele lá. Não, mas se ele comenta, eu acho que é ótimo. Então, mas ele não comenta, cara. Não, é a história do não comi e não gostei, né? Então... Ele não comenta, então eu peço, vai lá, cara, ajuda, né? Isso ajuda tanto. Você que não gostou desse vídeo, vai lá, deixa o dislike, deixa mesmo, de verdade, vai lá e clica em dislike. E escreve lá, olha, meu nome é tal, não precisa falar seu nome, mas fala, não gostei do vídeo por causa disso, 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 disso e disso. Você vai estar dando a chance do canal melhorar, da gente poder fazer coisas mais legais para vocês. O intuito aqui é trazer entretenimento para vocês, trazer conhecimento para vocês, né? Eu trouxe essa figurinha aqui que é fantástica, o Paulo, uma pessoa super amável, super alegre e com conhecimento fantástico. Trouxe esse cara aqui para trazer conhecimento para vocês, foi um bate-papo gostoso, aprendi bastante, né? Agora, vocês que não querem aprender, pode pagar um curso também, né? Tem algumas pessoas que dão curso aí, acho que não, né? Não, existe esse segmento em si, mas é bem pontual, né? É bem pontual. A pessoa tem que ser curiosa, ir lá, estudar, praticar, escutar, né? Pesquisar. Uma pessoa que quer se tornar um bom técnico também, né, tem que ter esse tipo de informação. Eu acho que esse é um mercado que está, né, em fase de... Está sempre em crescimento, né? Sim, mas agora, nessa fase principalmente que a gente passou, senti que tem existe um consumo represado, né? Exatamente. Eu, se tivesse que dar um conselho, diria o seguinte, invista em conhecimento, que o conhecimento tem... Ninguém te rouba o conhecimento, você pode no máximo compartilhar. E conhecimento é moeda de troca em qualquer lugar do mundo, né? Exato. Uma outra coisa é que o tempo passa, o tempo vai passar de qualquer forma. Se você investir seu tempo só em lazer ou investir seu tempo, de repente, num novo conhecimento, você tem que pensar como é que você vai querer estar daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, o tempo vai passando. Exatamente. Né? Então, E às vezes a gente passa 5, 10, 15 só pensando nisso, né? Tem que ir lá e fazer. É isso aí. Acho que é isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aqui para mostrar para o Paulo que vocês gostaram também. Se não gostaram, deixa o dislike. Comentem, por favor. Não façam igual o maníaco do dislike. É isso aí ou não é? É isso aí. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.